A paz do Senhor, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Queridos, como eu não consegui gravar o culto de ontem, né? Eu acabei esquecendo. Eu vou deixar aqui algum resuminho, tá? Alguns irmãos me pediram resumo, porque aqueles que não conseguem entrar online às 7 da noite, né? A gente faz sempre para quem está chegando agora. Eu sou o apóstolo Rubens, a gente faz o nosso culto de segunda a sexta, das 7 às 8h30, 9 horas da noite, né? Eu tento fazer ali entre 1 hora e meia no máximo, para também não ficar muito cansativo para os irmãos, tá? A gente sempre dá uma palavra e tenta gastar um bom tempo de oração também, tá bom? E é o espaço também que é aberto, eu não faço isso ali no YouTube, em outras mídias mais públicas, faço aqui num grupo mais fechado, justamente para que os irmãos tenham espaço para perguntar, para participar, tá? A gente tem essa interação para esclarecer as dúvidas. Esse tema Apocalipse, né, sempre traz muitas questões. A gente, na internet, acaba acolhendo um grupo extremamente variado, né, cada um de um lugar, de um tipo de igreja, de um tipo de crença, de uma doutrina diferente. Então é um espaço bacana onde a gente pode compartilhar e tirar as dúvidas, tá bom? E a palavra de ontem, para resumir, foi exatamente sobre isso, sobre doutrinas diferentes. Por que será que a gente tem tantas doutrinas diferentes no nosso meio? Tá? Eu não vou falar tudo de novo. Ontem eu falei 1 hora e 20. Eu vou tentar resumir aqui. Mas a grande questão que a gente precisa estar atento em relação a doutrinas diferentes, a prioridade é o seguinte: Deus é um só, tá? É um Deus Pai, ele gerou seu Filho, Jesus Cristo, e ele se dividiu em três, em Pai, Filho e seu Espírito Santo, tá bom? Por isso que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o próprio Deus se dividindo em três. Mas é um Deus só, tá? Esse um Deus só, ele tem uma igreja só. Tem uma família só, tá bom? Ele não tem várias igrejas. Aqui a gente tem uma denominação, tem outra. Deus não tem nada disso. Deus tem uma igreja só. Não importa de que igreja você é, se a sua igreja, se a sua fé profere o nome de Jesus Cristo, crê no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se você nasceu nas águas do batismo, se você busca viver de acordo com a vontade do Espírito Santo, nós somos irmãos. Ponto final. Tá? A gente, pela fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo, a gente se torna irmãos. No céu não tem placa de igreja. Tá? Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Ah, aquele fulano acredita nisso, hahaha. Ah, aquela igreja acredita nisso, nisso e nisso. Como eles são ignorantes. Não, não tem essa de aquela igreja ou essa igreja. Nós somos irmãos. E assim como irmãos, tem uns que têm mais dificuldade de uma coisa do que na outra. Tem um irmão mais velho, tem um irmão que é mais novo, tem um irmão que tem mais experiência, tem outro irmão que tem menos. Então sim, nós somos diferentes. A base onde a gente acha isso são nas 7 igrejas de Apocalipse. Você tem lá 7 igrejas diferentes, algumas melhores, outras piores. Algumas delas são tão ruins que você hoje dificilmente chamaria de igreja. Ali nas 7 igrejas de Apocalipse tem umas que são tão desviadas, tão corruptas, que você hoje dificilmente você chamaria de igrejas, mas ali mesmo naquela visão de Apocalipse sobre as 7 igrejas, o próprio Jesus fala: as 7 são minhas. Eu sou o pastor delas, eu sou o cabeça de todas elas. E os 7 pastores, os 7 anjos que eu coloquei em cada uma delas para cuidar, eles precisam ser alertados sobre isso. Que eu estou de olho nas minhas igrejas e as falhas que elas têm, elas precisam melhorar. Então o próprio Jesus, que é o cabeça das igrejas, e quem deu essa ordenança para ele foi o próprio Deus, porque Deus é o Pai de todos. Quando ele cria a sua família, ele coloca Jesus como administrador, como encarregado, e colocou o Filho, o Espírito Santo,
como a nossa gasolina. Por isso que a gente vive pelo Espírito, obedece a Jesus para chegarmos ao Pai. Então cada um tem uma função ali. E ali nas 7 igrejas ele deixa muito claro, são minhas igrejas, mas algumas não estão vivendo no Espírito. Ele fala para João, escreve para elas, e para cada igreja ele dá um conselho, ó, você tem que acertar nisso, você tem que corrigir isso. Ó, essa igreja já está muito bem, essa aqui está ótima, parabéns. Essa aqui vocês têm que consertar, tem que se arrepender. E no final de cada igreja ele deixa lá o galardão, ó, se vocês melhorarem, vocês vão ganhar isso aqui. Aí você junta todos esses galardões, é tudo que a gente vai ganhar chegando no céu. É a coroa da vida, é um novo nome. São as vestes brancas, né? Todos os galardões são reunidos ali nas 7 igrejas, porque todas são do Senhor, tá? Então a gente tem várias doutrinas diferentes hoje perambulando por aí, sendo ensinadas aí pelo mundo. Porém a gente tem que ter essa consciência fixa, Deus é um só, ele tem uma igreja só, e ele tem uma doutrina só, que é a mesma que ele ensina para Moisés desde lá do começo de Israel. Mas essa doutrina de Deus, ela nasce muito antes de Israel. Faz parte da essência do próprio Deus, que está com ele desde antes da criação do mundo. Foi passada para Adão, foi passada para Abraão, foi passada para todo mundo. Em Israel, isso virou livro. Lá no Monte Sinai, com Moisés, as tábuas da lei e tal, isso virou livro, virou registro e tal. Mas o procedimento de como viver com Deus, Jó já tinha, antes de ter Bíblia, Abraão já tinha, Noé já tinha. São caras que nasceram e viveram antes de ter as tábuas das leis e os mandamentos, mas por andarem com Deus, eles já seguiam a vontade de Deus. Então tem essa linha de raciocínio única, onde Deus é um só, a vontade dele é uma só para todos nós. Ele tem um mandamento só, uma lei só, uma doutrina só. E a gente tem que convergir a ela como irmãos. É o que Amós 3:3 fala, né? Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. O que isso quer dizer? Significa que eu, mesmo sendo diferente, tendo nascido num lugar e você em outro, se você tem a sua vida, sua rotina e tal, se nós estivermos convergindo para o mesmo Deus, indo para o mesmo lugar, a cada dia estaremos mais próximos, estaremos mais parecidos um com o outro, porque eu estou saindo da minha zona particular, você está saindo da sua e nós vamos nos encontrar em Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo um só corpo em Cristo. Eu não estou indo para a minha doutrina, assim como você não pode ir para a sua opinião, porque daí cada um vai para um lado. Agora, se todos abrirmos mão da nossa opinião, do nosso jeito, da nossa linha de raciocínio, do que a gente acha que é o certo, a gente abaixar a bola, a gente ser humilde, buscar em Deus a vontade dele, ele vai convergir todo mundo para ele próprio. Aí seremos um só corpo em Cristo realmente. Seremos um com Deus, assim como Jesus é um com Deus. É por isso que em Efésios 4 fala, eu vou levantar uns para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para apóstolos. Para que isso? Para edificação dos santos. Edificar até quando? Até em que momento? Até em que estágio eu tenho que ser santo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Você vê que não tem um objetivo diferente para cada pessoa, é todo mundo sendo igual a Cristo. Santo, puro e perfeito, cheio dos dons, cheio do Espírito, cheio dos talentos espirituais. Perfeitos como Ele é. Amém? Da onde vêm essas doutrinas diferentes? Vem da ação de Satanás. Desde o jardim do Éden, ele pega a palavra de Deus e distorce. Nessa distorção, acabam saindo várias vertentes. O que ele falou para Eva? Para Adão e Eva, não come dessa árvore, senão você vai morrer. Aí chama a Eva de canto e fala, o que Deus falou mesmo? Não posso comer dessa árvore, senão eu vou morrer. Não, não vai morrer não, você vai ter conhecimento. Ele pega uma parte da verdade e acrescenta uma mentira.
E essas são as mentiras mais difíceis de você sacar. Porque se eu conto uma mentira 100% mentira, se eu chego para você e falo, olha, o sol não existe, ninguém vai acreditar em mim, porque se olha para cima você vê o sol. Agora, se eu mesclo a mentira a uma verdade, ó, o sol existe, mas você sabia que a cada 50 anos ele desaparece? Você já fica na dúvida, sério? Onde você ouviu isso? Porque eu pego uma informação real e acrescento uma mentira. Aí você fica sem saber, você fica na dúvida. Essa é a cilada de Satanás. Ele pega uma verdade, acrescenta uma mentira. Essa mentira vai te deixar na dúvida. Quando você está em dúvida, ele consegue te manipular para onde ele quer. Ah, só a cada 50 anos ele desaparece? Vem aqui, tem uma linha de estudo aqui que eu vou te explicar isso aí, porque isso é importante você saber, porque isso tem a ver com a constelação tal, não sei o quê. Você cai na lábia, porque você está na dúvida, você não sabe se é fato, se é boato, você vai investigar, você vai se interessar. Imagina a Eva, rapaz, vou ter o conhecimento de Deus. Essa árvore, essa fruta, parece boa para se comer, parece agradável. Parece ser gostosa, parece que vai me dar realmente conhecimento. Aí Satanás já emenda isso, ele coloca algo bacana na sua frente, vai te dar status, vai te dar uma boa aparência, vai te dar um conhecimento. Então você tá na dúvida, ele te apresenta coisas boas, rapaz, você é facilmente manipulado. E nessa manipulação vão surgindo novas doutrinas que têm uma base verdadeira, mas têm acréscimos de mentira. Tá? Então, qual que é a solução que Deus nos apresenta? Jesus, lá no deserto, após o seu batismo, também sofreu exatamente a mesma tentação que Eva. Satanás chega para perto dele e começa a tentá-lo, assim como ele tentou Eva. Como ele conseguiu fugir da tentação? Muito simples, ele resistiu. Muitas pessoas falam, porque ele tinha as respostas, ele sabia os versículos, ele soube responder direitinho Satanás. A verdade é que Jesus não precisava responder nada. Como ele tinha um conhecimento, ele respondeu. Mas mesmo que você não tenha o conhecimento, porque às vezes o conhecimento demora para a gente adquirir com a experiência da vida, com estudos da palavra, com experiências com Deus, às vezes demora para a gente adquirir conhecimento. O grande segredo de Jesus está no final do texto, fala, ele resistiu a Satanás. E por isso Satanás se afastou dele. E Tiago vai confirmar isso, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Você só precisa resistir. Satanás vem com conversinha, você nem escuta, você ignora. Ele está falando, às vezes você não reconhece, mas quando vem uma informação que não bate com a Bíblia, não bate com o que está escrito, é uma interpretação estranha, você ignora. Sai de perto, porque se você crê, você já vai abrir uma brecha para criar uma outra linha de raciocínio com base no que está escrito na palavra, com base no que Deus revelou. Ele revelou isso aqui, mas eu acho que significa isso. Aí você vai criando linhas e teorias. Doutrinas diferentes é isso, são teorias que as pessoas vão criando. Tá? Então, focando aqui no nosso eixo, que é o Apocalipse, é o arrebatamento, o que muitas doutrinas falam? Que isso não é real. Que o Apocalipse é uma metáfora, que a gente não pode levar isso na literalidade. Como é que o sol vai escurecer? Como é que as estrelas vão cair? Eles pegam a palavra literal de Deus, que ele está falando claramente que vai acontecer, ou seja, uma verdade absoluta, e falam, isso não é bem assim. Creia em Deus, mas não acredite muito nisso. Creia que Deus é o Senhor, Jesus é o Filho, o Espírito é o Espírito de Deus, mas quando chega nessas profecias, não acredite. Profecia é coisa para o tempo de Jesus, apostolado é para o tempo de Jesus, milagre não ocorre mais, não tem como a gente saber essas coisas, e eles vão emendando uma descrença no seu coração, vão gerando a dúvida. Por que gerando a dúvida? Essa é a cilada de Satanás. Porque quando você está na dúvida, você é facilmente manipulado. E aí ele te leva para onde ele quiser. A palavra de Deus é muito clara.
Por isso que eu sempre, quando eu falo do arrebatamento, eu cito o versículo, o arrebatamento do relâmpago. Antes da grande tribulação, Mateus 24, versículo 27. Depois da grande tribulação tem outro arrebatamento. Apocalipse 14, de 14 a 16. É a ceifa, que Paulo também cita em Tessalonicenses. Tá? Cita em Coríntios também. Então, cada coisa de Deus está no seu lugar, tem um motivo, tem um propósito. Não tem várias doutrinas, não tem essa de cada um acreditar numa coisa e tá tudo bem. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é por onde a gente tem que ir. A verdade é a forma como a gente vai. É pela verdade, não é por opiniões, não é pela mentira, não é pelo engano, não é pela dúvida. A vida é o que a gente encontra no final, a vida eterna. Caminho, verdade e vida é uma sequência. Caminho é por onde eu ando, verdade é como eu ando e a vida é onde eu chego, é o destino. É tudo muito específico. Amém? Então creia na palavra literal de Deus. Mas é estranho, né? Muita coisa impossível. Sim, é só você ler o livro dos profetas, você vai ver muita coisa impossível acontecendo, porque nós cremos num Deus do impossível mesmo. Na época que Moisés falou que abriu o mar, também muita gente não acreditou, mas o mar não abriu de fato? Ou foi de mentirinha? As 10 pragas não aconteceram de fato? Ou foi de mentirinha? O dilúvio não aconteceu de fato? Ou foi mentirinha? Deus é o mesmo, ele está às portas de fazer grandes coisas novamente. A grande tribulação vai acontecer tudo literalmente que está escrito no Apocalipse. Quem não crer, quem não acreditar, quem cair nessas vãs filosofias que Paulo fala que são doutrinas de demônios, vai sofrer porque não vai se preparar. E não vai se preparar porque não creu. Não, mas eu sou pré-milenista, eu sou amilenista. Meu irmão, doutrinas que Deus não criou, isso aí é doutrinas de homens. Deus tem a sua palavra, você crê, você se prepara. É simples assim, tudo que está na Bíblia é literal. Se você tem dúvida quanto a isso, me fala comigo no inbox, no privado, manda uma mensagem, fala: Rubens, esse texto aqui eu achei que não era literal, me explica como esse texto aqui é literal. Por mais estranhas que sejam as profecias do Antigo Testamento, todas elas Deus cumpriu literalmente. Assim será o Apocalipse. Tudo que está escrito lá, o céu se enrolar, as estrelas caírem, as coisas se tornarem chuva de fogo e sangue, o lago de fogo, tudo é literal, meu irmão. Tudo tem data, tudo está previsto, tudo já está escrito, Deus não volta atrás, tudo vai se cumprir. E vai se cumprir mais rápido do que você imagina, amém? Esse é um pequeno resumo do que a gente conversou ontem. Eu expliquei bastante coisa ontem. Falei quase 1h30 praticamente, não lembro quanto tempo, mas eu lembro que foi mais de 1h15. E falamos só sobre isso, fui mostrando alguns versículos, fui lendo algumas coisas, tá? Confirmando que a palavra de Deus é real. Deus não tem várias doutrinas, é uma palavra só que serve para todo mundo, tá? Ou você crê, ou você vai sofrer sem precisar. Porque ele anuncia antes justamente para que você se prepare, para que você esteja pronto. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esclareça seu entendimento, esclareça sua mente, para que você creia mesmo sem ver, porque crer é isso. É o que ele fala para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Amém? Então não espera ter tantas confirmações. A palavra de Deus já é clara. Leia e creia. Ouça e creia. Porque se você ficar esperando muitas milhares de confirmações, é porque você não está crendo. Você está esperando ver para crer. Para você ver, é só se você ficar na grande tribulação. Aí você vai ver tudo. Eu não quero ver nada. Eu quero crer, porque daí eu subo no arrebatamento e vou ver a grande tribulação lá do céu. Não queira ficar para ver, tá? Porque senão você vai acabar ficando. Amém? Então, fique atento, de segunda a sexta, às 7 da noite, a gente sempre tem esse encontro online, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.